Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício que diz o seguinte: um capital de R$24.000 é aplicado durante 10 meses a uma taxa de 25% ao ano, em regime de capitalização simples. Qual é o valor dos juros? Bem, primeiramente tem alguns detalhezinhos aí que nós precisamos chamar a atenção, né? Perceba que o capital é de R$24.000, nós temos o valor do capital. Ele é aplicado durante 10 meses, então nós temos o período, o intervalo de tempo da aplicação, a uma taxa de 25% ao ano. Então nós temos o período de aplicação, o período de aplicação é anual, 25% ao ano. Já existe um problema com essa diferença entre o intervalo de tempo ser medido em meses e o período da aplicação ser medido em anos. Nós temos que fazer uma alteração aí. Em regime de capitalização simples, nós temos juros simples, né? Pergunta o valor dos juros. Em juros simples, os juros, né? Os juros em juros simples, J, é o produto do capital vezes a taxa I vezes o número de períodos de capitalização da taxa N. Perceba que ali é um detalhe importante. Quando você fala em taxa, taxa é um percentual associado a um período. Por uma taxa mensal, período de capitalização da taxa, né, ou o período da taxa é meses. Taxa anual, período ano. E N é o número de períodos. Então eu preciso descobrir, né, transformar de alguma forma, fazer uma adequação entre o intervalo da aplicação, que é 10 meses, e o período de aplicação da taxa, que é ao ano. Nós podemos fazer isso através de taxas proporcionais. Em juros simples, lembra que nós temos dois tipos de taxa, taxas proporcionais e taxas equivalentes. Em juros simples, as taxas proporcionais e as taxas equivalentes, elas produzem o mesmo resultado. Em juros compostos, não. Em juros simples, você aplicar um capital a 12% ao ano pelo período de um ano, o resultado é o mesmo que aplicar o capital a 1% ao mês pelo período de 12 meses. Perceba que o intervalo de tempo é o mesmo, né? Um ano. No primeiro caso medido como um ano, no segundo caso medido como 12 meses. A taxa é diferente, 12% ao ano no primeiro caso, 1% ao mês no segundo caso. Mas o resultado final é o mesmo. Qual é a diferença entre taxas proporcionais e taxas equivalentes? As taxas proporcionais guardam uma proporcionalidade entre as diferentes taxas. Uma taxa anual dividido por 12 é igual a uma taxa mensal e assim por diante. As taxas equivalentes não, são taxas diferentes que, quando aplicadas ao mesmo capital no mesmo intervalo de tempo, produzem o mesmo montante ou os mesmos juros ao final do intervalo de tempo. Essa diferença em juros compostos é importante. Em juros simples não, que em juros simples taxas proporcionais e taxas equivalentes são a mesma coisa. Então, no nosso caso aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar. Ou eu transformo o intervalo de meses para ano, ou eu transformo a taxa de anual para mensal. De qualquer forma, eu vou ter que fazer a seguinte continha. Se eu tenho 25% ao ano, eu posso converter isso em 25 dividido por 12% ao mês. Ou, né, se eu tenho 10 meses, eu posso converter isso fazendo 10 dividido por 12, 10 dozeavos de um ano. Eu posso usar tanto uma coisa como outra, né? Se eu quiser trabalhar em meses, transforma a taxa. Se eu quiser trabalhar em ano, transforma o intervalo de tempo. Né? De qualquer forma, os juros dessa situação vai ser igual a juros igual a capital. Capital é de R$24.000 vezes a nossa taxa. Lembra que a nossa taxa vai ser de 20 dividido por 12% ao mês.
Ou, se eu quiser deixar 25% vezes 10 dividido por 12 anos, né? A transformação você escolhe. Vamos usar esse primeiro caso, né? Lembra que a nossa taxa é de 25 sobre 12% ao mês. Então, 25 sobre 12%, lembra, 25% é 0,25. Quando você pega essa taxa aqui, 25%, 25% é uma razão, né? Uma razão chamada de razão centesimal, 25 dividido por 100, 25%, que é igual a 0,25. Então, vou usar esse resultado aqui, né? 25 sobre 12%, então 25% dividido por 12, então 25% dividido por 12 é 0,25, dividido por 12, vezes, né? Eu estou usando a minha taxa, na sua forma mensal, então vou usar o tempo em meses, né? Vezes 10 meses. Então, uma taxa mensal vezes o intervalo de tempo em meses. Então, meus juros aqui nesse caso, eles vão ser iguais a 24.000 dividido por 12 é 2.000. Simplifica a sentença, 24 por 12, 2.000. 2.000 vezes 0,25, 0,25 é um quarto, então 1 quarto, 2.000, que é 500. Então 2.000 vezes 0,25, 500 vezes 10, né? 500 vezes 10, então os juros nessa aplicação financeira é igual a 500 vezes 10, R$5.000. Juros de R$5.000 nessa aplicação financeira, que vai gerar um montante, né? Se a gente falar em montante, que é a soma do capital mais juros, 24.000 mais 5.000, R$29.000 de montante. Lembra, o que é importante aqui? Esse casamento entre o intervalo de tempo da sua aplicação financeira, lembra, o intervalo de tempo da sua aplicação financeira é 10 meses. Você aplicou hoje, daqui a 10 meses vai recolher os juros. E o período de tempo em que a sua taxa de juros é calculada. Aqui nós temos um intervalo de tempo em meses e aqui um período de tempo em ano. Então você transforma isso aqui, né, 25% ao ano, em juros simples. Você faz a proporcionalidade, divide por 12, 25% dividido por 12, passa a ser uma taxa mensal. E aí você usa a taxa mensal com o intervalo de tempo em meses. Se preferir mudar, transforma o intervalo de tempo em meses, usa anual. Perceba que o resultado final é o mesmo, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado. Deixe o like, que é importante.